Olá a todos, nós somos da Eco Reformas e a gente vai apresentar um pouquinho do plano de negócio da nossa empresa, o que é uma continuação da apresentação do trabalho 1 de gestão e empreendedorismo. Bom, começando pelo planejamento de marketing. Nós realizamos uma análise de mercado para saber a viabilidade da nossa empresa, onde destacamos 4 pontos. Inicialmente, a visibilidade crescente do conceito de sustentabilidade. Esse conceito de construção verde, de sustentabilidade e de ecoamigável está muito em voga atualmente. Acaba trazendo marketing para empresas e até mesmo algumas licitações exigem selos de sustentabilidade para poder permitir os participantes a concorrência. Então, acaba sendo um meio muito visado atualmente. Bom, ao mesmo tempo, nós temos clientes com desejos e necessidades distintos. Por exemplo, nós temos os clientes unifamiliares, a pessoa física que quer apenas reformar a sua residência, e nós também temos grandes empresas que querem, por exemplo, instalar painéis fotovoltaicos em toda a sua planta para reduzir o consumo de energia. Nós temos uma falta muito grande de empresas que unam os serviços que a nossa empresa se propõe a fazer no mercado. Por exemplo, nós queremos pegar o conjunto completo de reforma, a instalação de painéis solares, aproveitamento de água da chuva, enquanto várias empresas realizam os serviços divididos e quebrados. A nossa empresa acaba trazendo um conforto para o cliente por realizar esse conjunto completo. Ao mesmo tempo, nós temos uma demora para a chegada de inovações, principalmente no Brasil, no mercado da construção civil e na tecnologia de sustentabilidade. E a nossa empresa, como uma empresa de tecnologia de ponta, acaba se disponibilizando a trazer essa inovação mais rapidamente. Bom, nós dividimos o nosso público-alvo em 2 fases. A primeira fase, quando a empresa está em desenvolvimento, em clientes únicos, como eu falei, residências unifamiliares, ou também empresas, indústrias e condomínios. Numa segunda fase, com a empresa mais consolidada, nós manteríamos esses nossos clientes iniciais, mas nós também buscaríamos a expansão para consultoria para empresas da construção, seja com soluções verdes ou com o correto uso dos materiais, o uso mais aproveitando da melhor forma os materiais da construção. Nós vimos 2 tipos de concorrência distintos no mercado. A primeira seria a concepção ou construção de novas edificações, principalmente já voltadas para esse quesito mais sustentável, o que acaba tirando um mercado inicial para nós, um mercado a curto prazo, mas acaba também gerando uma demanda a longo prazo, porque futuramente essas novas construções vão precisar passar por reformas ou adaptações. E também, como eu falei anteriormente, a nossa empresa acaba oferecendo um serviço unificado, mas a concorrência acaba ocorrendo nessa diluição dos serviços, com várias empresas que oferecem os serviços quebrados. Só que, como eu falei, a nossa empresa acaba gerando uma facilidade para o cliente, que tem todo um serviço compatibilizado, toda uma entrega já pensada de forma única por nós. Nós também estudamos os nossos fornecedores e dividimos o nosso material em 2 tipos. Por exemplo, os painéis fotovoltaicos são de alta tecnologia, eles exigem uma importação e assim nós estamos dependendo da variação cambial, que pode ser algo que não atrai muito o cliente, que pode acabar afastando o cliente. Mas, ao mesmo tempo, para a reforma simplesmente dita e também, por exemplo, para a captação de água da chuva, nós temos um material barato, com fornecimento vasto e custo baixo, o que acaba gerando o interesse por parte do cliente. Por fim, nós fizemos um planejamento da abordagem e da prospecção dos clientes. Inicialmente, nós faríamos um foco na presença digital, porque, principalmente agora com a pandemia, nós acabamos vendo como o meio digital é importante. Nós também faríamos patrocínio em feiras e congressos do segmento para conseguir construir uma imagem consolidada da nossa empresa. E, por fim, nós teríamos um escritório para possibilitar a proximidade com o cliente. Aquele cliente que prefere ter um contato mais olho no olho poderia também ter esse contato conosco no escritório. Bom, agora eu vou falar sobre produção e operações. Vou começar falando sobre os critérios competitivos. Esses são os critérios que são responsáveis por tornar a nossa empresa mais competitiva na visão do cliente. Dá para dividir eles em 2 categorias. Os qualificadores são aqueles em que é necessário atender um padrão mínimo para que a gente possa permanecer no mercado. E os ganhadores de pedidos, que são responsáveis pelo sucesso da empresa, o que motiva um cliente a escolher nossa empresa ao invés de outra. Bem, dentro desses critérios, a gente pode destacar o custo, que é o preço que o cliente vê, a velocidade de produção, se a gente vai entregar nossa obra mais rápido do que o concorrente no mesmo tempo, a confiabilidade de entrega, se não vai haver atrasos, o que é algo recorrente até na construção civil. A flexibilidade, se
se a gente permitir o cliente que ele faça alteração do produto durante a execução, ou, por exemplo, alterar o prazo, se ele necessitar que a gente entregue a obra mais cedo para que ele possa começar suas atividades. E a qualidade. Bem, sabendo que não é possível atingir as questões todas, a gente tem que priorizar uns em relação aos outros. E a gente estabeleceu como nossos ganhadores de pedidos, sendo qualidade e velocidade de produção, garantindo um serviço bem feito que agrade o cliente, que não gere futuras dores de cabeça para ele, fazer isso de forma rápida, para que ele possa retornar ao seu lar ou começar suas atividades o mais rápido possível. Bom, as categorias de decisão são os meios, as ações que a gente vai tomar para atingir os nossos critérios competitivos. A gente pode dividir elas em estruturais, que estariam mais relacionadas à parte hardware da empresa, os equipamentos, as instalações, e dividi-las em infraestruturais, que seriam a parte mais de software, recursos humanos, canais de comunicações. Vou falar um pouco sobre algumas dessas categorias. A capacidade. A gente vai trabalhar conforme a gente for solicitado. Ou seja, a gente vai acabar trabalhando com mais de uma reforma ao mesmo tempo. Não todas na mesma etapa, assim a gente consegue trabalhar com os nossos recursos humanos. Bem, a tecnologia. Como constantemente surgem novas tecnologias no mercado e processos já sempre são aprimorados, a gente está precisando sempre nos atualizar. Toda essa informação que a gente obtiver, a gente vai armazenar para depois a gente mostrar para os nossos clientes diversas opções, quando ele quiser fazer uma reforma, e assim a gente ganhar o interesse do cliente. Bom, a qualidade. Para atingir essa qualidade que a gente deseja como nosso ganhador de pedidos, a gente vai usar fichas de avaliações, checklists, para garantir que nosso serviço está sendo bem executado, a gente não precisa de fazer eventuais retrabalhos. A gente também vai ouvir o feedback dos clientes, se a gente está atendendo as expectativas, quais são suas críticas, e com isso a gente vai fazer uma análise crítica dos nossos processos e verificar o que a gente precisa melhorar e como vamos fazer para melhorar. Bem, enquanto os fornecedores, a gente vai abordar de duas formas diferentes. A primeira seria com parceria com os fornecedores de tecnologias sustentáveis, inovadores. Como são um grupo menor de fornecedores, uma parceria pode representar um custo menor ao longo do tempo. E quanto aos materiais mais visuais, mais baratos, como, por exemplo, materiais hidráulicos, pisos, tintas, a gente vai ser através da competitividade. A gente vai verificar no mercado qual tem um preço, qual está com o melhor preço, prezando sempre pela qualidade do material adquirido. Bom, vou falar agora um pouco sobre a parte dos recursos humanos da empresa. Aqui os nossos sócios, dividido pelos cargos que eles ocupam. Primeiro, o Gabriel Teixeira, nosso diretor-presidente e de marketing. Ele será responsável pela estratégia empresarial que a empresa tomará conforme o ambiente externo do momento. E como diretor de marketing, sua função é estar sempre atento às tendências do mercado e encontrar a melhor forma de promoção da imagem da empresa. O nosso diretor de operações é o Lucas Dubi, que fica responsável pela parte operacional, como compra de materiais e acompanhamento de serviços e a busca de resultados físicos nas nossas reformas. Ele é de fundamental importância no feedback que recebemos dos nossos clientes. Eu sou o Marcelo, diretor de recursos humanos, que fico responsável pela divisão de funções e responsabilidades. Sou responsável pela política de recrutamento da empresa, realizando processos seletivos e buscando encontrar as pessoas que estejam engajadas e alinhadas aos princípios da empresa. O Richard é nosso diretor financeiro, fica responsável pelo planejamento das atividades financeiras da empresa, que incluem contas a pagar, a receber e fluxo de caixa, para que a empresa consiga honrar seus compromissos. A nossa política de contratação é através de divulgação de vagas em redes sociais para áreas mais técnicas, divulgação de vagas em empresas de seleção, de recrutamento, como para áreas operacionais, como pedreiro, instalador hidráulico, etc. E, num primeiro momento, indicação dos sócios para ter pessoas de confiança já de outros trabalhos. Pegamos os currículos dos candidatos e vamos realizar entrevistas com eles para buscar pessoas com boa comunicação e liderança e uma boa bagagem técnica e que possuem interesse em soluções técnicas inovadoras, que é um dos focos da empresa. A nossa remuneração se dará através de pesquisa do mercado e apresentação de planos de carreira, para que possa se tornar um diferencial. A remuneração aos sócios, no primeiro momento, não será pelo trabalho, e sim na participação nos lucros quando eles aparecerem. Buscaremos criar uma cultura organizacional da empresa que seja baseada nas crenças e valores que possuímos e também procurar sempre manter a equipe motivada, tanto através de motivação financeira ou de realizações pessoais.
Bom, falando agora um pouco sobre planejamento financeiro. Primeiro, o principal objetivo do planejamento financeiro é definir qual o capital necessário para a empresa conseguir sobreviver de uma forma saudável esse primeiro ano operacional, pelo menos esse estágio inicial. Além disso, o outro objetivo seria definir se a empresa ela é capaz, se ela é viável financeiramente. No próximo slide, a gente consegue ver aqui que isso aí é definido principalmente pelos custos iniciais, que são dados aqui nessa listinha que a gente acabou definindo, são basicamente o que a gente precisa para poder iniciar nossas operações. Pelos nossos cálculos, a gente precisaria embolsar mais ou menos R$ 73.250. Bom, além disso, para definir qual é a rentabilidade, qual que é a parte de faturamento da empresa, nós definimos um modelo para poder distribuir essas receitas ao longo de um ano. A gente aqui tem essa tabela que distribui ao longo de 52 semanas os projetos que a gente pretende assumir ao longo do ano. A gente também consegue perceber que está distribuído entre 3 fases diferentes, e isso aí faz com que a gente tenha um valor diferente para cada fase, uma rentabilidade diferente e também um ritmo diferente para cada uma. Percebe-se que no início a gente tem um ritmo mais espaçado entre a primeira obra e a segunda, e isso vai reduzindo ao longo do tempo, também para conseguir incluir dentro dessa nossa abordagem aquelas premissas que são relacionadas com a empresa não tem uma fama ainda muito boa no início, ela está iniciando o mercado, ainda tem essas dúvidas no mercado, então a gente acaba tendo um espaçamento maior entre uma obra e outra, e isso acaba sendo reduzido ao longo do tempo. Além disso, a gente considera principalmente com prazos médios 9 semanas, para a realização de cada obra. Então, o valor que a gente tem aí seria o início de cada obra mesmo, então desconsidera a parte de projetos, coisas assim. Além disso, a gente tem um custo médio de obra de R$ 1.250 por metro quadrado. Isso aí é mais ou menos de acordo com o que a gente vê no mercado, porque nossas obras estão basicamente associadas com a parte de reformas que envolvem reuso, utilização mais racional de recursos, então acaba trabalhando muito com parte hídrica e coisas assim, que acaba tendo um custo mais elevado também. Pode passar. Para definir o pagamento que a gente vai receber, que está demonstrado ali na tabela no lado superior direito, a gente tem que o custo que a gente calculou anteriormente com uma metragem quadrada para cada fase, a gente adiciona isso uma margem de lucro que considera que no início a gente tem uns descontos, principalmente em função de marketing, atividades assim para chamar clientes no início. A gente também considera que o pagamento ele vai ser dado de uma forma de 40% no início e depois distribuído entre 12 parcelas o resto. Na fase 2, a gente tem uma margem de lucro de 20%, entrada de 30% e máximo de 18 parcelas depois. E a terceira fase, 25% de margem de lucro, entrada de 20% e máximo de 24 parcelas. Isso então acontece. A gente tem essa necessidade maior de caixa no início, então a gente não consegue admitir uma entrada menor e uma parcela maior no início, mas no final a gente acaba conseguindo admitir isso. Pode passar. Além disso, a gente tem os custos operacionais, que eles são dados basicamente pelo custo por metro quadrado, multiplicado pela metragem média que a gente está considerando para cada fase, que também acaba assumindo que no início a gente pega obras menores, então a gente considerou uma metragem média de obra de 150 metros quadrados na primeira fase, 180 metros quadrados na segunda fase e 250 metros quadrados na terceira fase, já assumindo que a gente está acabando trabalhando com casas pequenas e também com algum tipo de indústria, alguma coisa menor também nesse sentido. Os custos eles vão ser distribuídos entre 3 meses na primeira fase, 8 meses na segunda fase e 12 meses na terceira fase, muito em função de relacionamento com fornecedores, acaba tendo uma desconfiança inicial na empresa, na questão de possibilidade de pagamento, então isso acaba sendo reduzido ao longo do tempo em função de pagamentos, em função da credibilidade que a empresa ganha no mercado. Além disso, no próximo slide, a gente tem os custos fixos, que estão basicamente associados com o custo com aluguel, custos com funcionários e software e também o custo com marketing. No início, a gente não tem um custo tão elevado, principalmente porque os sócios estão desistindo dessa parte inicial de receber um salário. A gente acaba, no final, só distribuindo o lucro a partir do momento que a empresa recebe. Então, a gente tem na fase 2 um aumento em função da contratação de 2 funcionários e na fase 3 um aumento em função da contratação de mais um funcionário. No final, os nossos resultados são mostrados no próximo slide, isso daí, que acaba demonstrando o nosso líquido mensal na primeira coluna e na segunda coluna o resultado acumulado. A gente percebe que no início a gente tem 4 meses consecutivos de prejuízo, que acaba nos resultando com prejuízo acumulado de 200 mil. Além disso, nós percebemos que a partir de setembro teríamos um lucro já acumulado, já daria uma rentabilidade para os sócios a partir do 9º mês de operação. Então, concluindo, pode passar. Nós temos que a necessidade de capital para a empresa seria esses 200 mil de prejuízo acumulado,
somando com aqueles 70 e poucos mil que a gente falou inicialmente lá dos custos iniciais. Então, isso dá um total de 274 mil, que a ideia dos sócios é distribuir isso como um capital inicial já no início da empresa. Além disso, a empresa ela é viável financeiramente, uma vez que ela já apresenta lucro distribuído a partir do nono, pode ter o lucro distribuído a partir do nono mês de operação. É isso, muito obrigado e estamos à disposição para quaisquer dúvidas.